Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. A partir de agora, programa Alô Comunidade. O dia a dia das associações de bairros, a pauta que vem das rádios comunitárias, notícias de interesse de nossas comunidades que não saem na mídia convencional. Tudo isso e muito mais no Alô Comunidade. Um programa da Sociedade Cultural Posse Nova República e do coletivo de jornalistas Novos Rumos. Alô Comunidade. Boa tarde a todos os nossos ouvintes da Rádio Tabajara AM e dos nossos ouvintes do programa Alô Comunidades, 14 horas e 5 minutos neste momento. Boa tarde ao nosso colega hoje aqui, convidado, que vai ser entrevistado do nosso programa, o Chico Viola. E vamos logo começando aqui pelo programa. Este programa é uma realização da Sociedade Cultural Posse Nova República em parceria com a Rádio Tabajara AM. Também Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares e o coletivo de jornalistas Novos Rumos. O programa também tem a realização do Ponto de Cultura Cantiga de Ninar, da cidade de Itabaiana. Boa tarde, agora são 14 horas e 6 minutos, Beto. Este programa tem a produção e apresentação Dalma Oliveira e Beto Palhano. E ainda nas reportagens externas de Fabiana Veloso e Zuma Nunes. E na técnica de áudio, Maurício José. Ô Maurício, mais tarde é Beto ou é o Ivan? Mais tarde, daqui a pouco, vai ter a triagem com Beto Lucas. Encadeia conosco as seguintes rádios comunitárias: Rádio Diversidade do Jardim Veneza, Rádio Alquimista de Mussumago, Rádio Voz Popular da Comunidade São Rafael, Rádio Sintonia da Ilha do Bispo. Também conosco a Rádio Independente lá do Timbó. E também conosco a Rádio Associação Cactus de Mandacaru. Quem nos acompanha também nessa transmissão é a Rádio Acauã de Aparecida. A Rádio Quebra-Mar FM da cidade de Cabedelo. E também uma das rádios pioneiras na radiodifusão comunitária na Paraíba, a Rádio Araçá FM lá de Mari. E lá na Terra do Brejo, próximo de Pernambuco, a Rádio Umbu FM da cidade de Umbuzeiro. Também com a Alô Comunidade, a Rádio Casa Branca de Bahia. E a rádio que transmite este programa todos os domingos, Rádio Comunidade Geral da cidade de Guarabira. Também quem se agregou conosco nessa transmissão foi a Rádio Comunitária Verdes Mares da cidade de Pilar, Beto Palhano. Você ainda pode nos seguir através do Twitter, @AlôComunidadePB. E também pode nos acompanhar no Facebook aqui, o perfil Alô Comunidade, na página de Dalmo da Silva, esse que vos fala. E também através dos sites direto do sanhauá.com.br, radiojumbijp.blogspot.com.br e também o blog do coletivo Novos Rumos jornalistas.blogspot.com.br. Ou ainda pode interagir conosco através dos telefones 3218-7928, 3214-7796 e 3214-7797. Eu vou repetir, é o 3218-7928, 3214-7796 e 3214-7797, Palhano. Olha, Dalma, essa notícia aqui, eu acho que ela é de primeira mão, muito importante, certo? Que é o Fundo Municipal de Cultura terá 1,5 milhão, ou seja, 1.500.000 para projetos em 2014.
Edital de seleção de projetos artísticos culturais que receberão incentivo do Fundo Municipal de Cultura será lançado no início da semana e as inscrições poderão ser feitas a partir do dia 10 de fevereiro. Se estendem até o dia 14 de março de 2014 as inscrições para projetos que desejam concorrer à verba do Fundo Municipal de Cultura. O anúncio foi feito no início desta semana e determina um aporte maior de R$1.500.000, 25% a mais do que no ano passado, para subsidiar a produção cultural local dividida em 10 categorias gerais: música, dança, teatro, circo, livro, leitura, literatura, cultura popular e artes visuais nas suas diversas variações e integradas. O edital já está disponível no portal da Prefeitura de João Pessoa no link www.joaopessoa.pb.gov.br/portal/WP tracinho contém barra eu não sei nem o que não é isso. UPLOADS barra 2013 barra 12 barra edital tracinho FMC traço 2013.pdf. Complicaram tudo aqui. Não botaram sei o endereço inteiro. Foi, mas você entrando no site da Funjop você encontra, né? O site da Funjop ou da própria, do próprio endereço da Prefeitura de João Pessoa, você vai localizar isso aqui. Para os interessados, estão abertas aí até o dia 14 de março. Das 9 às 12 horas e de 14 às 17 no setor de protocolo geral da Funjop, situada na rua Duque de Caxias, 352, no centro da cidade. E pode ser também feita a inscrição via postal. Para participar, o proponente, sendo pessoa física ou jurídica, poderá inscrever apenas um projeto. Como condições, é preciso morar em João Pessoa, estar quite com a Receita Municipal, Estadual e Federal e com a prestação de contas de projetos culturais anteriores, não ser funcionário municipal, nem pertencer à Comissão Deliberativa do Fundo. A inscrição de parentes até 2º grau também é proibida. Rádios comunitárias alcançam 80% de audiência local. Isso não é, infelizmente, essa pesquisa não foi aqui, é no sul do país, mas mesmo assim é interessante. Sem receber verbas publicitárias e com muitas limitações legais, as rádios comunitárias sobrevivem às dificuldades. As comunidades se reconhecem cada vez mais em suas rádios comunitárias. Essa é a conclusão das pesquisas anuais encomendadas pelas associações mantenedoras das emissoras locais da microrregião, tais como das rádios Tropical FM de Quatro Pontes, Pato FM de Pato Bragado e Entre Rios do Oeste FM, que atualmente alcançam 80% ou mais de audiência de rádio em seus respectivos municípios. De acordo com o diretor da Rádio Comunitária de Entre Rios do Oeste, Eloy Bren, essa aceitação é reflexo de uma demanda reprimida que existia nas cidades do interior, seja quanto ao perfil musical, como a veiculação de informações de interesse das comunidades, associações, moradores dos bairros, grupos etários, etc. Na enquete mais recente feita por o Instituto do Rio Grande do Sul, o resultado foi de 84% da audiência. Dalma Oliveira. Agora são 2h13. Olha, você falando aí do edital da Funjop, quem pode concorrer na maioria dessas categorias é o Chico Viola. Esse é o nome do pernambucano radicado na Paraíba, né, Chico? Músico convidado de hoje aqui do nosso Alô Comunidade. Chico Viola reside aqui em João Pessoa há um bom tempo, é um artista, educador, um artista, segundo Fábio Mozart, solto das amarras do mundo, como muitos à margem das tiradas comerciais, porém cioso do seu destino e continua a produzir despretensiosamente a arte que nos faz mais humanos, segundo aqui o texto de Fábio Mozart, que tá no blog da Rádio Zumbi dos Palmares. Boa tarde, Chico Viola, obrigado
pela presença, pela participação aqui no nosso Alô Comunidade. Seu alô inicial aqui no nosso programa, por favor. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Beto. Boa tarde, Dalmo. Eu fiquei grato pelo convite, né? Eu digo, mais uma oportunidade de dar as caras, né? Já que eu estou passando muito tempo, né, preso a trabalhos com dependentes de álcool e droga lá no CAPS do Rangel, e com aquele trabalho de... Mas o artista plástico, né? O artista plástico ultimamente tem se superado, tem ido além do... Tem dominado, né? Eu queria que bom, eu estou aqui para vocês, queria mostrar um pouquinho do meu trabalho aqui e agradeço a oportunidade. Vamos lá, daqui a pouco a gente bate um papo mais à vontade. Deixa só a gente terminar aqui uma sessão de notas e notícias que a gente tem aqui. Eu vou registrar logo o telefonema de Manuel, lá do 13 de maio. Ele ligou querendo saber telefone da rádio, uma rádio aí do Rio Grande do Norte, rádio comunitária do Rio Grande do Norte. A gente vai pesquisar, viu, Manel? Daqui a pouco a gente divulga, ou então no próximo programa, porque quem tem esses números todos é o companheiro Fábio Mozart. E como a gente está revezando uma semana Fábio, uma semana nós, talvez para o próximo sábado a gente traga aí o contato aí da rádio comunitária do Rio Grande do Norte. Até esqueci o nome da rádio que ele pediu, mas daqui a pouco eu me lembro, Beto Palhano. Qual foi a rádio? Ele não tô lembrado não, mas rádio do Rio Grande do Norte. Ele já pediu antes, a gente já conseguiu, mas ele disse que perdeu o telefone. Dona Zalba ligou agora, desejando um feliz ano novo, tá escutando lá o programa agora, nesse momento, né? Olha, Dalma, essa daqui eu acho que é muito importante, visto, porque foi uma decisão que aconteceu e eu acho que, eu não lembro se a gente divulgou no último programa, mas deve ser repetida. Rádio comunitária deve pagar direitos autorais, diz o STJ. As emissoras que lutam bravamente para atender às demandas de serviços sociais e de cultura para comunidades do Brasil estão mais uma vez injustiçadas. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que rádios comunitárias devem pagar direitos autorais, baseando-se que estes direitos, oriundos da reprodução de obras, são devidos independente de lucro de quem as executam. A terceira turma do STJ, Supremo Tribunal de Justiça, deu provimento a recurso do ECAD, Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, contra decisão favorável a uma rádio comunitária. Ou seja, rádio comunitária que divulgar música de qualquer autor vai ter que pagar direitos autorais. Isso é um absurdo, porque a rádio comunitária não tem fins lucrativos. Parece que já tem uma legislação contrária a essa aí. Não, a legislação que é contrária a essa foi derrubada pelo STJ. Foi uma decisão de uma turma, de um tribunal. Agora é o STJ, o Supremo Tribunal de Justiça, que derrubou a outra decisão. Ah, sim, mas ainda cabe um recursozinho pro Supremo. 2 horas e 17 minutos, Palhano. 2h17. Tem mais notícia aí, não? Diga uma outra boa aí. Notícia interessante com relação à rádio comunitária. Desculpem. O judiciário não pode autorizar o funcionamento de rádio comunitária, mesmo que provisório. Esta foi decisão da segunda turma do Superior Tribunal de Justiça ao julgar recurso especial movido pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que havia determinado a autorização conforme o pedido feito por uma associação. O entendimento do TRF havia sido oposto ao STJ. Ao identificar a omissão para se autorizar o funcionamento da rádio, a Corte Regional apontou que a inércia estaria sujeita ao controle do Poder Judiciário. Deve-se assim ser provido o recurso autorizando-se o funcionamento provisório dos apelantes, enquanto não apreciados os pedidos de autorização definitiva encaminhados sem prejuízo da fiscalização estadual. Ao analisar o recurso da Anatel, o ministro Humberto Martins, se está bem claro, Humberto
Martins, relator e cujo voto foi acompanhado por unanimidade, apontou que a Constituição prevê que cabe ao Poder Executivo, representado pelo Ministério das Comunicações e pela Presidência da República, em conjunto com o Poder Legislativo, fazer a concessão de funcionamento ao serviço de radiodifusão. Em caso de demora, cabe o Judiciário estipular, um prazo para que o pedido seja apreciado. Essa notícia também não é boa não, viu, Beto? Não, infelizmente. Complicada, o negócio tá complicando, parece que 2014 começou meio tenebroso aí para a perspectiva da Mas tem uma boazinha. Democratização das comunicações no país. Agora são 2 horas e 20 minutos. Deixa eu perguntar logo então a Chico Viola. Chico, você se considera um artista multimídia? Como é que você definiria no panorama da cultura paraibana, Chico? Eu não sei muito bem o que é que significa essa história de multimídia, né? Eu sei que eu trabalho com música. Minha formação, a princípio, é teatro, né? Mas passei por formação para artista plástico, passei pela formação como músico, né? Tenho, eu acho que uns anos de conservatório. E trabalhei com cinema, trabalhei com, né? Lancei um manifesto, né? Que era um livreto com o último discurso marginal. Foi quando esse manifesto? Esse manifesto foi de 86. 86. Né? Foi o ano que eu cheguei aqui em João Pessoa. Eu tô aqui em João Pessoa desde 1980, né? 80, é? Tu veio de onde nessa época? Eu vim de Recife. Recife mesmo? Nasceu lá, não? Nasci lá. Aí, quando cheguei aqui, né, tive o grande privilégio de pegar o Liceu Paraibano naquele momento áureo, né? Que era... os movimentos culturais da cidade estavam efervescendo, né? O Jaguaribe Carne, né? Dida Fialho, era um pessoal que sempre se apresentava lá no Liceu, né? E aquilo foi me dando uma vontade de participar. Mas você chegou a participar do Musiclube, do Jaguaribe Carne? Eu sou um dos fundadores do Musiclube. Do Musiclube. Jaguaribe Carne não, Jaguaribe Carne porque já estava rolando, já estava rolando, Mas o Musiclube eu sou um dos fundadores. Peguei aquela época do grupo cênico do Liceu Paraibano, né? Que foi o meu berço, né? Aqui de teatro. E de lá para cá eu nunca tive grandes pretensões de ser artista, né? Eu queria sempre aprender, né? O grande propósito meu era estar aprendendo, né? E a arte me dava um privilégio, um leque muito grande de aprendizado, né? Você vê, em teatro a gente vai fazer um papel de um médico, né? Bom, a gente vai ter que estudar um pouquinho de medicina, né? Entendeu? Qual foi a peça dessa época, Chico, que marcou assim sua trajetória? O que é que você gostou mais de ter feito? A gente tinha muito o trabalho com textos regionais, né? E foi um texto de Antônio Ernesto, né? Marieta, né? Que era uma peça divertidíssima, né? E que a gente nessa época fazia o circuito, né? Cajazeiras a Cabedelo, né? Que passava por todos os teatros do estado, né? E isso foi o êxtase, né? Dentro depois desse eu digo, não, é isso que eu quero ser ator de teatro. Mas não sabia que era tão difícil ser ator de teatro, né? Não sei, aqui no estado pelo menos não dá para encher barriga, né? Ô Chico Viola, Manuel ligou agora, Manuel do 13 de maio, perguntando se por ser o nome Chico Viola, se tem alguma coisa a ver com repente, porque ele gosta muito do repente. Eita, não, vou contar a história desse Chico Viola. Conta a história eu tô participando de um evento lá isso em 1981, 81, né? Eu tô participando de um espetáculo no Teatro Santa Rosa, e intitulado o espetáculo de Mistura de Arte, né? Aí
tô lá com 2 trabalhos de artes plásticas, né? E um trabalho de música, né? Junto lá com João Linhares, junto com o pessoal todo, né? Grande Dartan, João Linhares. Dartan, né? Tem um pessoal muito bom. Escurinho, se eu não me engano, também fazia parte desse trabalho. Aí, na hora, Roberto Soares, meu padrinho, né? De batismo, né? Aí... Padrinho? Ele chegou e disse o seguinte, bom, a gente quer saber quem são os participantes do evento, né? Aí começaram a citar, né? Se eu não me engano, Chico César também fazia parte do espetáculo, do evento, né? Eu lembro mais ou menos, o grupo era bem grande. Era, bem grande, né? E a gente conseguiu reunir no Teatro Santa Rosa música, arte plástica, teatro, né? E tinha no meio desse Chico um tal de Chico que ninguém sabia de quem era, né? Não era Chico César, não era Chico da flauta, não era... E ele toca o quê, né? Na verdade, eu não tinha ido para tocar, eu tinha ido para apresentar meus trabalhos de artes plásticas, né? Aí Roberto chegou e disse, não, ele parece que toca violão, né? Aí pronto, ficou Chico Viola, pronto. Bota aí Chico Viola. No outro dia eu chego no Liceu Paraibano, aí João Linhares olha pra mim e diz, Chico Viola, que responsabilidade. Aí você teve que dominar a viola. Pronto, não, aí eu comecei a escrever o viola de cabeça para baixo, de trás para frente, né? O viola passou a ser verbo, né? Eu digo, não, vou botar eu violando a regra, né? Uhum. Bom, eu não tocava violão e estava ali com o nome de Chico Viola, então pronto, bote o viola de cabeça para baixo, de trás para frente. E até hoje eu assino assim, né? O Chico Viola é E outra coisa também, João Linhares chegou para mim e disse, rapaz, teu violão é muito diferente, né? Eu acho uma coisa muito diferente, porque eu tento tocar a música dos outros, não consigo, né? E os outros tentam tocar minha música e também parece que acha meio estranho. Aí eu digo, pronto. Eu quero mandar aqui um alô para nosso amigo, companheiro Cebolinha, que sempre nos escuta todos os sábados, o motorista Borges, a dona Hilda Palhano, e mandar um alô também para o companheiro Fábio Moza, que se encontra em Itabaiana, e avisar para ele o seguinte, que o folheto de Bill Pacatuba, um herói do nosso tempo, nesta próxima quarta-feira estará seguindo diretamente para a cidade de Paris, na França. Eu estou mandando através de um francês o livro de Bill Pacatuba para a França. Então, e hoje nós temos também um aniversário de uma colega de trabalho, uma colega minha de trabalho. Eu peguei, disse para ela que ia anunciar aqui o aniversário. Meus parabéns, companheira Daniela, que aniversaria hoje. Meus parabéns e que esta data se repita pelo menos daqui um bocado de décadas. Beleza, agora parabéns para Daniela, 2h27. A rádio que o Manuel tá querendo descobrir o telefone é a rádio de São Tomé, deve ser a São Tomé FM, no Rio Grande do Norte. E eu acho que Fábio Mozart tem o número dessa rádio. Fábio, se você estiver ouvindo aí, dá um toque pra gente, ou então bota aqui no Facebook pra gente divulgar o telefone para o doutor Manuel, que tá querendo novamente fazer um contato com o pessoal do Rio Grande do Norte, lá em São Tomé, que tem uma FM comunitária, ou um sistema de som lá na cidade de São Tomé. E o Manuel, que está lá no 13 de maio. Obrigado, Manuel, pela audiência aí, com a sua audiência criteriosa, nos ajudando aqui a fazer o Alô Comunidade de hoje. Tem uma notícia também interessante, Chico, de Edna May Cirilo. Ela já está preparando as asinhas para o Carnaval do Anjo Azul 2014. Então já está convidando a galera aqui para o próximo dia 14 de fevereiro, não é em janeiro, é em fevereiro. Vai comemorar 20 anos do primeiro bloco carnavalesco do Centro Histórico daqui de João Pessoa, e um dos fundadores da maior prévia carnavalesca, o Folia de Rua, né? Ela diz que o nosso bloco é um dos mais tradicionais da cidade, sempre regido por orquestras de frevo, marchinhas dos carnavais antigos e dos maracatus. As belas vozes de nosso imaginário musical, made in PB, já passaram pelo palco do Beco da Faculdade de Direito, lá onde se concentra o Anjo Azul,
que concentra aí no centro da cidade intelectuais, artistas, boêmios e outros bichos esquisitos aqui da nossa Filipéia de Nossa Senhora. Edna Meia, então, convidando para o dia 14 de fevereiro, no ponto de 100 réis, ali mais ou menos em frente ao novo shopping do Paraíba Palace, os 20 anos aí do bloco Anjo Azul, querida Edna Meia. Sim, vai ser às 20 horas à noite, né, Chico? Para não perder a nostalgia e a boemia. Como é que é seu envolvimento com o carnaval aqui, Viola? Eu não sou muito carnavalesco, não. Eu sempre vou atrás dos outros, né? A turma chama, eu vou. Atrás do bloco. Vou atrás do bloco. Nunca saio puxando o bloco. Para encerrar este bloco, uma notícia boa, Dalva. Seria uma notícia boa, pronto. A Rádio Tabajara da Paraíba pontua em primeiro lugar em pesquisas do Ibope nos horários considerados nobres para o público de AM, a amplitude modulada, que é o nosso caso aqui, né? A emissora consegue picos de 0,49% a 0,82%, seguida de longe pela Correio e pela CBN. Conforme a pesquisa, a Rádio Sem ao Ar é a menos ouvida, sendo que em determinados horários apresenta traço na pesquisa indicando 0% de audiência. No horário das 14 às 15 horas, por exemplo, a Rádio Tabajara tem a audiência de 0,65%, seguido da Rádio CBN com 0,21%, Rádio Correio com 0,13%, Rádio Sanhauá e Rádio Consolação não pontuaram. A Rádio Tabajara da Paraíba AM abrange um público heterogêneo com nível de instrução elevado. Por ser uma emissora pública, admite programas alternativos e até experimentais em sua grade, abordando temas que não são comumente discutidos nas demais emissoras, como se constata nos conteúdos de programa Laboratório, produzido pela Universidade Federal da Paraíba, e outro que tem como tema a comunicação alternativa em rádios a cabo e comunitárias, o Alô Comunidade, produzido em parceria com a Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares, Ponto de Cultura Cantiga de Ninadê e Itabaiana, e Coletivo de Jornalistas Novos Rumos, que é este programa que nós estamos fazendo aqui agora, neste momento. Para o radialista Marcos Veloso, da Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares, o programa reflete o compromisso de uma emissora comunitária, abrindo espaço para os artistas, músicos e compositores locais e da região. Temos ainda como missão divulgar a cultura local e debater temas que normalmente não são tratados na mídia sem um viés político ou de interesses comerciais, disse o companheiro e radialista Marcos Veloso. Agora vamos para o nosso intervalo, né? E daqui a pouco a gente volta. É isso aí, vai lá, Maurício. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. ZYI 689, 1110 kHz. Rádio Tabajara M, João Pessoa, Paraíba. Agora, as suas manhãs de domingo tem muito mais alegria e informação. Programa Domingo no Rádio, das 6 às 8 da manhã, com a apresentação de Pessoa Júnior. Ligue e participe do programa mais alegre e informativo do Rádio Paraibano. Programa Domingo no Rádio. O ano começou para o torcedor paraibano e o futebol da Paraíba já deu o pontapé inicial. E a primeira transmissão do ano de 2014 é neste domingo, no estádio Toscanão, em Lucena, com a partida entre Botafogo e Atlético Potengi, às 15h15. E depois do Bota, você ainda vai conferir o segundo tempo de CSA e 13, direto do estádio Rei Pelé. É a Tabajara esquentando as turbinas para dar mais um grande voo em benefício do futebol paraibano. A primeira do esporte. Apoio Governo da Paraíba. O ator Rafael de Carvalho é natural de Caiçara. Aos 15 anos mudou-se para Salvador e virou ator.
No Rio de Janeiro, começou em 1973 na novela O Bem Amado, interpretando o personagem Emiliano Medrado. No cinema, fez os filmes Macunaíma, O Trapalhão na Ilha do Tesouro, Fogo Morto, Crueldade Mortal, Gargalhada Final, Eles Não Usam Black Tie e O Homem que Virou Suco. Participou das novelas Gabriela e Saramandaia na TV Globo e Cavalo Amarelo e Rosa Baiana na TV Bandeirantes. Rafael de Carvalho, que nasceu em Caiçara, é paraibano como você. No melhor som, com muito mais música e no esporte com o Scratch do rádio. Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Beleza, beleza. Agora são 2h35. Nós estamos na linha com Zuma Nunes, direto de Mangabeira 3, Mangabeira por dentro. Boa tarde, Zuma. Diga aí as novidades da nossa querida Mangabeira. Boa tarde, Dom. Palhano e a todo mundo que está por aí nos ouvindo. Nosso amigo Chico Viola, que tá por aí, Chico? Tá, você conhece Chico Viola, Zuma? Chico Viola eu conheço das antigas, né? Você conhece algum caos dele interessante, não? Porque eu tô sem nem não tenho nem o que perguntar, que eu quase não conheço também. Pergunta da história dele aí, como foi aquela história do DCE, lá da mata, que ele passou um tempo fazendo arte, né? Fazendo arte e dando arte lá dentro do DCE, lá na mata, na década de 90. A ocupação dele naquela época ali. E também para ele falar um pouco dessa perspectiva, né, cultural hoje da Paraíba, como é que ele vê esse cenário da Paraíba hoje. E se ele tem saudade daquele episódio, da participação dele no festivais do SESC, de música do SESC. E algumas das vezes eu participei, né, como ouvinte e vi Chico Viola sendo prestigiado e fazendo a sua grande paródia de vida, né, digamos assim, contraponto de vida. Chico Viola, além de ele ser um grande artista também, ele é um questionador, né, das ideologias da vida. E queria mandar um abraço também, para Deus Vieira, que foi ontem lembrado no show de Lúcio Alves, né, lá na praia. E queria dizer também que a Paraíba precisa fazer a música, Casa de França também, Rosa está aqui comigo, Rosa e Ruth. Então lembrando que Casa de França também foi lembrado. E mandando um abraço também. E queria dizer também que a gente precisa desse contraponto de um programa como esse, que chama os artistas paraibanos e lembra os artistas e referenda os artistas paraibanos, como Chico Viola, como Casa de França, que já passaram por aí. Um abraço, Chico Viola, e desejo a você um 2014 de paz. Sucesso aí nesse programa, dá um palhano, famosão, um abração. Beleza aí, grande Zuma. Valeu, 2h37, participação de Zuma Nunes, direto de Mangabeira. Chico, você lembra... palavra Chico, né? Você lembra alguma coisa da sua interação com o movimento estudantil ali no DCE que funcionava? Tinha uma casinha lá dentro da... Era por trás do CT. Exato. Hoje derrubaram tudo, fizeram lá um... Oi. Conta a sua aventura aí na universidade. Eu passei, eu acho que dois períodos, né? Como é que se diz? Duas fases. Duas fases do DCE, né? A primeira fase foi uma fase assim meio que enlouquecida da vida, né? Onde a gente estava procurando resolver a cabeça de todo mundo. E uma segunda fase não, uma segunda fase que já foi mais firmada, né? Foi dentro da universidade que eu montei a oficina de papetagem, né? Que é o meu trabalho hoje com arte plástica, né? E foi dentro desse espaço de DCE, né? Onde surgiu o Encontro Nacional de Estudantes de Comunicação, e eu ofereci a oficina de papetagem, a linguagem do papel, né? Era uma coisa assim meio que fora do circuito, né? Porque eu estava ensinando as pessoas a conversar com papel. Isso foi dentro do Enecom? Isso foi dentro do Enecom. Tu lembra o ano, não? Eu não sei, o ano deve ter sido 94, por aí. Uhum, né? uhum. Qual foi o período que você entrou na universidade?
Eu entrei na universidade, eu passei, estudando na universidade, eu passei de 83 a 89. Eu já tinha saído, A 89. Aí foi um período, esse período que eu morei dentro da universidade, já foi um período onde eu saí de dentro de casa, né? Eu não queria ficar dentro de casa, eu queria ficar no mundo, né? Adquirir conhecimento, né? Geralmente isso acontece com os estudantes, né? Essa fase universitária abre realmente a perspectiva das pessoas. Alguns acabam abandonando o lar. Não, eu quase que virei mendigo, né? Mas eu digo, não, eu acho que eu vou virar artista, que é melhor. Aí foi quando eu fui morar dentro da universidade, né? E de falar, Zuma questionou a história dos festivais, né? Eu tenho muita saudade, né, dos festivais, né? Eu acho que eu participei de quase todos os festivais do Sesc, né? Tanto o de... Quando não conseguia a classificação, né? Participava com plateia, né? Ele estava sempre, né, movimentando, né? Dando uma força para quem estava... Né? Disputando. O grupo de arte, né? Eu acho que a gente, a formação do Music Club, a gente nunca teve muita rivalidade, né? A gente era um bloco, né? Se um ganhasse, estava bom, né? Nunca teve aquela vontade de... A competitividade, né? Era bom se apresentar, né? Era bom mostrar o trabalho. Eu tinha uma participação mais ou menos indireta naquele período, porque eu tinha uma ligação muito grande com o professor Idalmo da Silva, em teatro, e a gente tinha uma ligação direta com Pedro Osmar, Paulo Ró, Adeudo Vieira, com relação a trabalhos de músicas em cima das peças de teatro. E tive convivi diretamente com o Music Club e realmente era um Music Club, não existia competitividade, era todo mundo amigo, ninguém pensava em estar competindo, era em construir um coletivo, né? O projeto a gente teve a ideia de um projeto de casas populares de cultura, né? Que foi um projeto que não vingou, né? E era uma coisa muito boa e que surgiu também dentro, né? Eu acho que até um pouquinho antes do Music Club, né? A gente tinha os finais de semana, né? O RU não funcionava, né? E alguns estudantes dependiam do RU para se alimentar. E a gente fazia encontros nas casas, né? E nessa época chamava-se isso de os Fala Bairro, né? Fala Bairro, Fala Jaguaribe. Teve início com o Fala Jaguaribe, uma iniciativa do Jaguaribe Carne, que se expandeu até o Valentina, inclusive, quando nós moramos no Valentina. Eu cheguei a fazer vários. Cheguei a fazer Castelo Branco, Torre, né? Torre, Fala Torre é quase... Jaguaribe e Torre ficava disputando para quem fazia a melhor feijoada. Era muito bom. Ô Chico, você trouxe aqui o CD, o último CD, Viola dos Anjos, que é uma leitura musical da obra de Augusto dos Anjos. E esse programa está se especializando em Augusto dos Anjos. Nós trouxemos Idalmo outro dia, ele tem uma pesquisa literária também com Augusto dos Anjos. O que é que tem nesse disco aqui? Que releitura são essas? Inclusive depois você pode tocar uma peça aí pra gente? Pode não, deve, né? Na verdade esse CD seria um projeto. O projeto seria cantar acompanhado de uma orquestra, né? Eu comecei a fazer uma leitura de Augusto dos Anjos, eu acho que na época do Liceu, né? A gente tinha 2 livros, eu e outras poesias dentro da biblioteca, né? Mas era um livro disputadíssimo, que quase que não parava na biblioteca. Então sempre que um pegava... Só 2 exemplares. Aí o grupo de teatro pegou um, né? E a gente ficava assim, né? Quando é que tu vai entregar? Era Tá, vou disputada lá a contigo, tapa. né? Vou lá contigo, vou entregar contigo, porque assim que tu descer no balcão eu já pego. Aí era uma coisa... Será que o Liceu ainda hoje tem essa biblioteca? Eu acho que não. Tem, com certeza.
Vamos fazer a investigação. E dentro do grupo de teatro, a gente, de vez em quando, a gente pegava uma poesia. Né? Eu me lembro que a poesia dessa época que a gente mais gostava de estar em palco era o versozinho, né? Aí, que foi justamente versozinho a primeira que eu fiz uma leitura musical. Eu estou sendo questionado, né? Porque eu coloquei uma leitura musical da obra de Augusto. Leitura, musical, a turma já remete a partitura, né? Musical de um poeta, né? Um poeta não escreve partitura, né? Mas escreve letra. Então foi toda uma leitura em cima de como eu via a entonação de Augusto. Qual é que você mais gosta de tocar? Eu gosto de tudo. Bota uma pra... A mais recente, que não está nesse CD, né? Foi uma leitura que eu fiz em cima de Eucadê. Uma obra questionada, uma fã dessa poesia. Eu vou pedir perdão porque o violão está um pouquinho... Mas é legal, hein? Misericordiosíssimo Carneiro, esquartejado, que a maldição de Pio X caia em teu algoz sombrio e em todo aquele que for seu herdeiro. Maldito seja o mercador vadio que te vender as carnes por dinheiro, pois tua lã aquece o mundo inteiro e guarda as carnes dos que estão com frio. Quando a faca rangeu em teu pescoço, ao monstro que espremeu teu sangue grosso, teus olhos, fonte de perdão, perdoaram. Ó tu que no perdão eu simbolizo, se fosse Deus no dia do juízo, talvez perdoasse os que te mataram, talvez perdoasse os que te mataram, talvez perdoasse os que te mataram. Misericordiosíssimo Carneiro, esquartejado, que a maldição de Pio X caia em teu algoz sombrio e em todo aquele que for seu herdeiro. Maldito seja o mercador vadio que te vender as carnes por dinheiro, pois tua lã aquece o mundo inteiro e guarda as carnes dos que estão com frio. Quando a faca rangeu em teu pescoço, ao monstro que espremeu teu sangue grosso, teus olhos, fonte de perdão, perdoaram. Ó tu que no perdão eu simbolizo, se fosse Deus no dia do juízo, talvez perdoasse os que te mataram, talvez perdoasse os que te mataram, talvez perdoasse os que te mataram. Eita. Bom todo, 2h48. Chico Viola ao vivo aqui no Alô Comunidade, trazendo uma interpretação aqui do poema de Augusto dos Anjos, nesse
Viola dos Anjos. Esse CD saiu quando, Chico? Esse CD foi feito para comemoração dos 90 anos do Eu, em 1992, né? Não, 2002. 2002, né? Uhum. Aí 2012 agora seria os 100 anos, né? Mas aí não acharam que não era interessante a produção, né? Inclusive teve uma homenagem aos 100 anos, mas a Viola dos Anjos não entrou, né? Não sei, talvez tivesse tido uma ciumeirazinha, né? Eu sei. Quantos poemas tem aqui nesse CD? O CD são 16 poemas. 16, é? É. E dá para encontrar ele para comprar? Como é que é? Como é que tá a venda? Ainda dá pra... Eu tinha deixado uns lá no Centro Cultural e outros lá na... Como é o nome da loja de... Na livraria, não? Não, é uma loja de CD lá no centro da cidade. Ah, aquela música urbana? Música urbana. Certo. Eita, desculpa o pessoal da música urbana aí. Exato. Esqueci o nome. É tão fácil. E atualmente, o que é que você tem feito Desculpa. Em música? Bom, eu não tô... Tanto é que a capa do violão tá um pouquinho empoeirada, né? As cordas do violão um pouquinho velhas. O artista plástico está muito mais presente hoje, né? Mas de vez em quando não, sempre toco. Não, sempre tem aquela horinha, né? Fazer o som, né? Tomar um vinhozinho, fumar um cigarro, tocar um violãozinho, né? E não, isso aí tem que ter, né? Mesmo que seja um vinho barato, né? Agora, conta esse projeto então que você se envolveu ultimamente, justamente nessa coisa aí de trabalhar artes plásticas, né, com o pessoal dos CAPs, né? Como é que foi essa ideia? Como é que surgiu esse projeto, Chico? Um colega. Qual tem sido o resultado? Olha, uma que eu me divirto muito, né? Lá com os meus alunos. Aonde é? Lá no Rangel, né? Eu brinco muito com eles. E olha que é uma coisa... Tem aquela parte que é meio doída, né? Quando você perde um aluno para a bandidagem, né? Para o crime, né? Mas também tem uma coisa muito gratificante, que é quando você ganha, consegue retirar né? A gente teve um grande privilégio, né? De estar trabalhando lá no CAPS e de repente descobrir um grande poeta, né? Que escrevia coisas que eu digo, rapaz, não acredito que esse cara estava se perdendo, né? E olha uma escrita belíssima, né? Uma formação, um conteúdo muito bom. E tem sim, voltando, eu acho que eu me perdi um pouquinho na pergunta. Como é que foi? Como é que iniciou o projeto e como é que ele funciona aí na prática? Eu fui chamado, um colega tá precisando estava sendo um usuário do CAPS, né? Aí disse, Chico, rapaz, olha, tem um professor de arte lá que faz um trabalho muito parecido com o teu. Aí eu fui lá ver. Quando eu cheguei lá, a diretora do CAPS estava precisando de mais oficineiros, né? Eu digo, pronto, eu trabalho de segunda a sexta na Enlu, né? Mas a gente pode conversar com o pessoal da Enlu. Dividir o tempo, né? Para dividir o tempo, né? E hoje eu faço isso, né? Eu dou 3 dias de expediente na Enlu e 3 dias de expediente no CAPS. O Anselmo Castilho continua aí, né? Continua lá. E como é o trabalho com os caras? Queria que você falasse também um pouco o perfil dessa galera, a idade, situação socioeconômica, se é preto, se é branco, como é que é, mulher, homem? A gente, olha, por ser uma municipal, um CAPS municipal, né? Então a frequência é classe média abaixo, né? E olha, a gente atende muita gente lá da própria comunidade, né? Então a turma hoje é de quantas pessoas, mais ou menos? Ou várias? A gente tem um público flutuante, né? Tem dia que eu estou com 30 alunos dentro de uma sala, né? Tem dia que eu estou com 3, 4,
Sempre uma... Ah, é? Não... E outra que a gente também não tem Eles não têm a obrigação de... É espontâneo, né? É espontâneo, é. Cabe ao professor também ir lá e tentar fazer o resgate, né? Eu sempre estou conversando muito com eles, né? Para saber... Eu vejo, Dalmo, uma pequena célula da sociedade ali, né? É como se... Uma extração, né? É como se eu começasse a estudar o problema maior naquele pequeno universo, né? Uhum. Pra gente descobrir, né? Quando a gente consegue resgatar né? É de um ganho, porque esse né? Ele parece que rapidamente se multiplica. Claro. Né? E é mais álcool, crack, como é que é lá? Ó, a pior dependência é a do álcool, né? Uhum. Porque o álcool, por ser uma droga lícita, né? Ela abre a porta para você ir para outras drogas. Encontra fácil, né? E mata também, né? Mata aos poucos, mas mata do mesmo jeito. Mata, e olhe que mata de várias formas, né? Além de uma cirrose, né? Às vezes até uma batida de trânsito, né? Mas de vez em quando é bom, rapaz, um pouquinho, rapaz. Não, o que a gente trabalha... Palhano é suspeito para falar. Palhano, não. Eu acho ótimo, o que eu sempre falo para eles, eu digo, olha, o álcool é uma droga, mas toda droga é um remédio, né? Agora, se você faz o mau uso, sim, aí a droga vira... O problema é o seguinte, é que drogas como o álcool e o cigarro, é possível você ter um certo controle, mas quando você parte para um pó, como a cocaína ou crack, o controle é muito mais difícil de você... Até a maconha mesmo você consegue usar de forma social, com certo controle. Aí quando você passa para uma droga pesada como cocaína e o crack, meu amigo, não tem retorno não. O poço o fundo do poço é infinito, não existe. Para você conseguir se livrar, são raros os casos, são heróis aqueles que conseguem se libertar dessas drogas mais pesadas. Aí a gente pega esse usuário e observa que dentro dele tem uma baixa estima muito grande, né? Com toda certeza. Que o que leva, hoje está quase que comprovado, que o que leva ao uso, né? É uma tentativa de melhorar a estima. Né? Ô Chico, como é que a arte funciona nesse processo de resgate desse cara aí, dentro do CAPS? Na tua opinião, como é que você observa isso? Olha, a arte tem um poder de comunicação muito forte, né? Para a equipe, né, de psicólogos e assistentes sociais, né? Ele pode demonstrar num objeto da confecção deles, né, a janela que a psicologia estava precisando para resgatar ele daquele vício. Na produção da arte. Na produção da arte. Ele trabalha no próprio trabalhando na produção da arte. Ele dá uma pista, né? Dá uma pista na arte que ele está fazendo. Vê que interessante. A gente tem um usuário, né, que confeccionou uma mulher grávida batendo na barriga, né? Confeccionou como? Me diz aí. Eu trabalho com papel, né? Eu trabalho com papel. Aí, para falar dessa história da papetagem, né? A gente trabalhava até de um tempo da repressão, né? Onde o professor de arte não recebia material para trabalhar com os alunos, né? Então a gente teve que buscar as alternativas. E a alternativa foi o papel e o grude, né? Para fazer não só colagem, né? Mas para também trabalhar esculturas, né? E é uns trabalhos de escultura que eu faço lá com eles. Mas né? o papel e o grude não servia só para isso, não. Servia para a gente fazer manifestação também. Sair colando os cartazes. Era o grude que a gente usava. Aí a gente pegou, né? E eu acho que a ideia foi muito essa também, né? Pegar essas duas formas de rebeldia, né? Porque o papel e o grude, meu irmão, é a arma mais eficaz que eu estou encontrando até hoje, né? Interessante. Colar
E ele começando a confeccionar objetos, né? E fazer cenas, né? Como se fosse uma escultura mesmo, no papel. E a gente começar a ver que o problema dele talvez tenha sido justamente a questão da mãe, né? A mãe já tinha uma baixa, a gestação. Ele já não era uma pessoa tão desejada, né? Aí já vê o quanto a psicologicamente a psicologia vai interpretar isso aí e realmente e vê o quanto, reflexos, né? A gente acha que não, mas olha, dentro daquela pequena célula a gente vê o tamanho, né, do trabalho que tem que ser feito, né? Eu acho que talvez... Com certeza. Eu gosto também da música por causa dessa imediatice, né? Você escuta uma poesia, né? Aquela música de Raulzito, né? Quando ele fala, veja, dentro da canção está perdida. Quantas pessoas tirou de um suicídio, né? Nessa hora, só por ter escutado essa música, né? Pode escrever. Com certeza. Sim, mas diga, eu já estou falando demais aqui. Mas essa é a ideia do programa. Essa é a ideia do programa. Agora são 15 horas, Maurício. A gente pode dar uma esticadinha. Estamos sem futebol hoje, né? O intervalo do futebol nas férias. E entrevistando o multimídia, papeleiro. Como é que chama o cara que faz essa técnica de papel, Chico Viola? É um papeteiro. Papeteiro Chico Viola. Que trouxe sua viola aqui na algibeira. Deixa eu dar uma má notícia aqui. Outra má notícia. Mais um político consegue outorga de rádio comunitária na Grande João Pessoa. O vice-prefeito de Santa Rita, Netinho da Várzea Nova, como é mais conhecido, acaba de adquirir os equipamentos de sua emissora comunitária de rádio, que deve entrar no ar em definitivo em janeiro de 2014, ou seja, agora, nesses dias, né? É a rádio Cidade FM, que vai ficar localizada em Várzea Nova e deve atingir parte da cidade de Santa Rita, Bahia e talvez até bairros de João Pessoa. O dono da rádio não revelou a frequência que será utilizada, mas provavelmente será a frequência prevista para a cidade de João Pessoa, da Grande João Pessoa, que é a frequência de 104.9, que todas as rádios de João Pessoa trabalham com essa frequência. Para o professor de Jaci, o Ministério das Comunicações não fiscaliza e esses indivíduos promovem todo tipo de descaracterização do sentido da mídia comunitária. É situação vergonhosa, é simplesmente uma verdadeira bandalheira. As entidades que fazem parte geralmente existem apenas de fachada e os políticos dominam o setor, fazendo todo tipo de uso indevido deste meio de comunicação. Dalma Oliveira. Beleza. Agora são 15 horas e 2 minutos. Estamos na linha com Fabiana Veloso, Maurício. Bota aí ela no ar, por favor. Já estou no ar. Boa tarde. Diga, professora. Dalma. Boa tarde, Fabiana. Palhano e boa tarde. Boa tarde. Queria, antes de tudo, parabenizar pela penúltima notícia de Palhano sobre a Rádio Tabajara, que, de qualquer forma, eu acho que o Alô Comunidade, o programa Alô Comunidade, contribui para essa boa notícia com relação aos números do Ibope, né? Então, parabenizar e também, aproveitando, parabenizar também o Chico Viola pela atuação junto à questão das drogas, né? Com relação à atuação dele no CAPS. E perguntá-lo, aproveitando sobre a questão da papelagem, né? Ele atua em várias atividades, né? Mas, e não se diz, talvez, um artista multimídia, né? Mas eu acho que ele passa por várias mídias, né? De qualquer forma, eu acho que é um artista multimídia. E sobre a questão da papelagem, eu sei que ele tem um projeto, eu não sei como é que está esse projeto, de uma casa totalmente feita de papel, de papelão, né? A resistência desse material, tudo estava para ser testado e eu queria que ele falasse sobre esse projeto, uma casa completamente feita de papelão, com os móveis, inclusive, de papelão. Obrigada a vocês. Valeu, Fabiana. Agora são 15 e 3 minutos. Chico, você já montou uma casa completa aí só com papelão? Como é um projeto de 92. Na verdade, não é uma casa só de papelão, né? É o projeto da Enlu, não? Fala um pouco também dessa história da reciclagem. Vou montar um... Quando eu comecei a trabalhar com papel dentro da universidade, né, a primeira ideia era
uma casa, né? Era uma coisa que se discutia muito, né? E eu montei um projeto da casa, né? Que utilizava a casa de papel, que na verdade não era casa de papel, ela iria aproveitar todo tipo de material, sendo que o revestimento interno era um revestimento de papel, né? E um revestimento externo era um revestimento de argamassa, mas que trabalhava com resto de isopor, garrafa PET, né? Era tipo fazendo um engradado de sapê, tipo casa de sapê, né? E montando a casa. Inclusive a casa não tinha telhado porque era em forma de pirâmide, né? Para que as 4 de baixo sustentassem uma em cima, né? Era também uma ideia de fazer um conjunto residencial que pudesse crescer, se expandir nas laterais e para cima. Era, eu acho que muita viagem, né? Mas que um pouquinho de romantismo, não uma coisa de né? Tinha as utopias, né? As coisas de... Mas que a gente levava o sonho a sério. Eu trabalhei sempre com uma turma que nunca quis ver sonhar pequeno, né? A gente queria sonhar grande. Não, que é isso? Oxe, o norte-americano faz, por que eu não faço? Que diferença tem? Ele tem dois mais do que eu tenho... E era coisa assim. Quanto o trabalho lá... Foi sobre o trabalho lá do CAPS? Foi. Aí você ia falar um pouco também da reciclagem. Sim, da reciclagem da casa. Na Enlu. Eu comecei a trabalhar na Enlu, né? Porque eu disse, rapaz, na Enlu tem uma oficina de arte, né? E é a porta para trabalhar com esse material, né? Eu já vislumbrando o sonho do conjunto residencial feito com material, né? Alternativo, né? A Enlu já pode ser a porta, né? Mas olha, eu acho que a gente tem um complexo de vira-lata muito grande, sabe? Então, eu sou você acha? Eu sou um raça puríssima, né? Eu acho que Chico Viola só tem um no mundo todo, que nem eu acho que só eu mesmo, entendeu? Não me acho assim um mestiço, não. Na verdade, talvez eu seja mais do que um mestiço, né? Mestiço original. Original. Né? Porque o vira-lata hoje é considerado uma raça, né? Uma raça pura. Então exato. Mas deixa eu te perguntar, qual a importância aí da arte, o envolvimento da arte no aproveitamento desse material e como as comunidades podem estar utilizando isso até para melhorar a autoestima? Aí eu já falo de forma mais coletiva. E não individual, como é o caso do CAPS, mas como é que a arte pode estar favorecendo esse processo aí de descobrimento de cultura, sabe como é que é, de favorecimento de uma cultura comunitária, já que a gente está falando na perspectiva das comunidades, né? Na questão de reciclagem, tem uma perspectiva até também de geração de emprego e renda, tem todo um processo, não fica nem só na arte, né? Que a arte é importantíssimo, mas vai também gerar emprego e renda. Vê só, eu sei que a gente tem uma rádio aqui, não vai dar para mostrar a imagem, né? Mas eu tô aqui na minha frente com um chapéu feito de jornal, né? Eu estava com uma dor de cabeça terrível toda vez que eu saía ao sol, né? Aí disse, não, eu vou fazer um chapéu, né? Para colocar o chapéu na cabeça e ver se diminui essa dor de cabeça, né? Eu comecei a andar com meu chapéu dentro da minha comunidade e um dos meus vizinhos chegou e disse, rapaz, que chapéu bacana, eu estou precisando de um chapéu desse, né? Porque eu estou indo ao médico, né? E estou com problema de um sinal na cabeça que o médico está desconfiado que seja um câncer, né? Aí eu fiz o chapéu para ele chegou e disse, quanto é? Eu fiz R$30. Ele não viu conversa. Bom, R$30 é um trabalho, né? Não que eu quisesse viver disso, né? Mas porque eu disse R$30 justamente para saber se eu podia levar isso para a comunidade e dizer, olha,
esse chapéu a gente pode fazer e vender a R$30. Né? Não era pelos R$30 em si, né? Mas eu queria saber se podia vender. Né? E descobri, né, pelo meu vizinho, que eu posso confeccionar um trabalho feito com uma sobra de um material que tem por aí, né? Fazendo um bem, tanto para um lado quanto para o outro. Porque tanto foi bem para ele, porque ele botou um chapéu e o chapéu dele ficou bonito aqui para nós. Esse daqui foi um dos primeiros, entendeu? Não ficou tão bonito não, mas o dele ficou muito bonito, né? Inclusive eu fiz o dele com revista, né? Ele ficou mais encorpadozinho, mais, né? Tem uma presença mais bonito, mais colorido também, né? Mais alegre, né? Ele gostou porque quando ele botou na cabeça assim, parece que a cabeça deu uma renovada, né? Não me pagou ainda, mas já vai trazer. E a dor de cabeça passou. A dor de cabeça, minha dor de cabeça passou. A dor de cabeça dele, você utilizou o material que ia ficar como servir de entulho e ainda era uma renda. Exato. Aí eu tô com esse projeto de confecção de chapéus, né? Levando para uma comunidade evangélica agora. Onde é, lá no Costa Silva. Mas eu lhe pergunto o seguinte, Chico, a Enlu tem algum projeto nesse sentido? Existe dentro da própria Enlu projetos nesse sentido de trabalhar com as comunidades a reciclagem e produção de artes e inclusive produtos mesmo para venda? Olha, os projetos dentro da Enlu, né, é muitos, né? Eu acho que coordenadores tem muitos, né? Mas artistas só tem 3, 4. Né? Precisa mais artistas, né? Tem o projeto. A Enlu pode chegar e dizer, não, vamos abrir para mais artistas, ou então incentivar, né? Dar uma bolsa para o artista que trabalha com essência. Não, vamos tirar ele da comunidade, não. Vamos deixar ele na comunidade. A gente tem os pontos de apoio da subprefeitura, né, que pode também funcionar como escolas de arte, né? Temos as escolas municipais que podem também funcionar como escolas de arte, mas a gente precisa de mais artistas. Ô Chico, deixa eu te perguntar, alguém se destacou nessas oficinas que virou artista e que pudesse estar multiplicando a técnica da papetagem, coisa e tal? Como é que tem sido esse processo? Tem. Olha, lá dentro do CAPS, e olha que ele não é usuário, ele é um dos funcionários, né? Ele está começando a fazer os chapéus, né? Para montar o bloco, né? Jarbas do Urso Amigo Batucada. Né? Onde é? Lá no Rangel? Lá no Rangel, Ele está lá com a gente e está confeccionando esses chapéus, né? Certo. Além dessas instituições públicas que você colabora, quais são as entidades, ONGs e instituições das comunidades que você tem trabalhado, Chico, nos últimos tempos? Como é que você vê essa mobilização da sociedade civil sem depender do recurso público para fazer esse tipo de intervenção nas comunidades? Eu sou de uma época onde o anarquismo, né, pregava justamente isso, né? Ele não quer governo, ele quer que você... Mas olha, a gente precisa trabalhar na diversidade, né? A gente precisa trabalhar com as entidades governamentais e não governamentais. Né? É preciso que elas tomem também consciência, né? Que essa coisa de divergir, né, não leva a um futuro muito legal, né? A gente tem que aplicar essa diversidade para todas as coisas, inclusive vamos distribuir melhor a renda, que é para a gente poder ter mais acesso a bens, não só de consumo, né, mas bem de estudos, né? A gente precisa ter um bom transporte, que é para poder levar a gente para os cantos e a gente ter acesso à cultura, acesso às feiras, né? E eu de vez em quando me perco
no raciocínio. No raciocínio, Mas o essencial é o seguinte, como é que as comunidades têm se empoderado para oferecer esse tipo de oficina, esse tipo de alternativa dentro das comunidades, sem depender muito do poder público, da verba do governo e tudo mais? Olha, eu não tenho como. Eu recebo muito convite para dar oficinas nas comunidades. Onde você já fez, por exemplo, aqui em João Pessoa? Aqui em João Pessoa, eu acho que a cidade... A mais recente agora foi lá nesse vizinho Valentina, ali é o... Mossumário. Né? Teve uma oficina lá que foi uma coisa assim também... falado entre pessoas, artista e a comunidade, né? Não foi uma coisa assim, com a comunidade. Independente. Exatamente, foi independente. Porque eu às vezes eu acho que eu sou pouco, né? Eu queria ser mais, né? Eu queria ter mais braços, ter mais pernas, entendeu? Para poder estar em mais canto, né? Mas ainda assim dá para fazer muita coisa, né? Eu estou montando uma exposição também, que eu estou doido para montar uma exposição, né? Eu resolvi agora comprar um carro, sabe? Aí eu digo, vou fazer uma exposição que assim, quem sabe vendendo o material da exposição, eu compro um carro, né? Ou então alguém se compadeça e diz, rapaz, eu acho que eu vou arrumar um carro para esse cabo, porque esse cabo tem um futuro. E aí, onde é a exposição? Não marquei ainda, estou montando as peças só. Começa quando? Tem ideia, não? Eu acho que daqui para a Copa tem que sair. Tem que sair. Não que eu queira o carro para assistir a Copa, né? Vou deixar todo mundo ir para a Copa e vou ficar aqui só quem sabe para bastante treinando, sucesso, né? Você recebe até os ingressos para ir para a Copa. Quem sabe. Se prepare. Quem sabe eu não monto uma alegoria num carro que é para poder já levar pois é. A história. Prepare que os turistas estrangeiros vão estar chegando aí. Ei, gente, vamos ter que encerrar, 15 horas e 16 minutos. Eu queria pedir só uma paciênciazinha, Maurício, para os Chicos fazer as despedidas sonoras. Pronto. Musicais dele. Chico, obrigado aí pela presença, viu? O programa está à disposição, Palhano. Companheiro, assim que tiver novidades, quiser dar alguma informação de oficinas e coisa e tal, o programa é para isso. Estamos à disposição aqui. Pode ligar que a gente está aqui à disposição para... Ou se quiser vir dizer pessoalmente também, não tem problema. Encomendar entrevistados também. A gente tá com a pauta aí para 2014, a pauta aberta aí para esse ano, né, Palhano? Então qualquer dia eu trago um poeta aqui. Um poeta nosso lá do CAPS. Você salvou o meu número? Salvei. Pronto, claro. Aí você liga pra mim dizendo pra gente ver na agenda, pra encaixar na agenda. Beleza. Bom, eu queria agradecer a oportunidade e vou encerrar aqui com versos íntimos, né? Que foi a primeira, né? Para que a coisa entre num ciclo, né, interessante, né? Eu comecei com a última e vou terminar agora com a primeira. A primeira. Ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente em gratidão esta pantera foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nessa terra miserável mora entre feras
sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causar ainda pena a tua chaga, apedreja esta mão vil que te afaga. E escarra nessa boca que te beija. Ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente em gratidão esta pantera foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nessa terra miserável mora entre feras sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causar ainda pena a tua chaga, apedreja esta mão vil que te afaga. E escarra nessa boca que te beija. Eita, desculpa aí o violão desafinado. Show de bola, Chico Viola ao vivo, encerrando o primeiro Alô Comunidade de 2014. 2014. Estamos abrindo com chave de ouro, professor. Com chave de ouro, excelente a entrevista, papo gostoso. Uma boa tarde a todos os nossos ouvintes e no próximo sábado estaremos aqui com os companheiros Fábio Moza e Marcos Veloso. E daqui a 15 estaremos de volta aqui também, eu e o companheiro Dalmo. Boa tarde para você que nos ouviu até agora. Obrigado, Maurício Mesquita aí na técnica. Até sábado, galera. Em teu algoz sombrio e em todo aquele que for seu herdeiro, maldito seja o mercador vadio que te vender as carnes por dinheiro, pois tua lã aquece o mundo inteiro e guarda as carnes dos que estão com frio. Quando a faca rangeu em teu pescoço, ao monstro que espremeu teu sangue grosso, teus olhos, fonte de perdão, perdoaram. Ó, tu que no perdão eu simbolizo, se fosse Deus no dia do juízo, talvez perdoasse os que te mataram, talvez perdoasse os que te mataram. Talvez perdoasse os que te mataram.
Misericordiosíssimo Carneiro, esquartejado, que a maldição de Pio X caia em teu algoz sombrio e em todo aquele que for seu herdeiro. Maldito seja o mercador vadio que te vender as carnes por dinheiro, pois tua lã aquece o mundo inteiro e guarda as carnes dos que estão com frio. Quando a faca rangeu em teu pescoço, ao monstro que espremeu teu sangue grosso, teus olhos, fonte de perdão, perdoaram. Ó tu que no perdão eu simbolizo, se fosse Deus no dia do juízo, talvez perdoasse os que te mataram, talvez perdoasse os que te mataram, talvez perdoasse os que te mataram. Bom todo, 2h48. Foi tua companheira inseparável, acostuma-te à lama que te espera. O homem que nessa terra miserável mora entre feras sente inevitável necessidade de também ser fera. Com um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causar ainda pena a tua chaga, apedreja esta mão vil que te afaga. E escarra nessa boca que te beija. Eita, desculpa aí o violão desafinado. Show de bola, Chico Viola ao vivo, encerrando o primeiro Alô Comunidade de 2014. 2014. Estamos abrindo com chave de ouro, professor. Com chave de ouro, excelente a entrevista, papo gostoso. Uma boa tarde a todos os nossos